Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano do Colégio Castro Alves. Tudo bem com vocês? Professor Rubens, disciplina de Geografia. Estamos aqui em mais uma aula virtual, graças a Deus. A aula de hoje, pessoal, eu gostaria de fazer algumas considerações, algumas ponderações quanto ao estudo dirigido, ao estudo dirigido que eu sugeri a vocês já algumas semanas atrás, Vocês tiveram um prazo aí de quase 15 dias para enviar, né? Quaisquer problemas, pessoal, de envio, a gente ainda vai resolvendo ao longo da semana, tá bom? Não se preocupem com isso. Eu vou fazer alguns comentários do estudo dirigido sobre os temas que eu cobrei no estudo dirigido e basicamente aí fazer uma correção. Tá? Professor, eu já enviei o estudo dirigido, não tem problema. Corrijam no seu caderno, faça a correção. Mas e se foi alguma questão errada? Porque o senhor está corrigindo agora, depois que eu enviei? Não tem problema nenhum. Atividade cumprida, bem feita, é o que contará para vocês nesse envio. Eu apenas estou fazendo a correção para que alguns erros ou algumas dúvidas sejam sanados, tá bom? Lembrando que na apostila nós estamos no nosso capítulo 5. O estudo dirigido é do capítulo 4. Ainda vou trabalhar com vocês um estudo dirigido do capítulo 5 mais à frente. Assim que nós terminarmos esse capítulo, eu passo mais um estudo dirigido. Qual a importância do estudo dirigido? É uma ferramenta muito importante de assimilação do conteúdo, pessoal. Por quê? Na correção dos exercícios, a gente faz exercício na apostila, o professor corrige, mas o professor não tem como observar quais são as principais dificuldades ou facilidades que vocês estão tendo com o conteúdo. Cada um está fazendo na sua casa, o professor faz a correção e a gente não tem um olhar clínico sobre o que os alunos estão tendo mais facilidade ou dificuldade. Então, a importância do estudo dirigido é essa. Vocês fazerem uma atividade devolutiva. O que significa isso? Vocês fazem a atividade, devolvem para o professor e o professor analisa. Tá? O professor analisa para ter uma boa noção aí de como os alunos estão se comportando perante a atividade, perante a explicação do conteúdo. É como se fosse um termômetro que o professor tem para medir como está a participação e também o entendimento de vocês sobre a disciplina, sobre as matérias estudadas. Tá bom, pessoal? Então, fazer o estudo dirigido é cumprir uma atividade de extrema importância para que o professor tenha conhecimento sobre a assimilação do conteúdo por parte do aluno. Eu teria esse conhecimento se nós estivéssemos em sala de aula fazendo uma prova comum, ou até mesmo eu dando visto na apostila de vocês, e dando uma olhada nas atividades, como elas estão sendo cumpridas. Então, o estudo dirigido é essa ferramenta virtual que nós temos agora, que o professor tem para entender melhor qual é o comportamento da turma, facilidades e dificuldades que vocês estão tendo. No estudo dirigido de vocês, a primeira observação que eu coloquei foi o seguinte, lá no corpo da mensagem, do arquivo, o estudo dirigido proposto deverá ser respondido no próprio arquivo e reenviado pela plataforma. Professor, o arquivo está em PDF. Como que eu faço? Não tem problema. Digita no Word um arquivo e anexa no tópico de atividades que o professor abriu, tá bom? Para correção e avaliação pelo professor. Vai valer nota agora? Gente, caso seja necessário, uma futura avaliação, a gente tem material suficiente, então fiquem tranquilos. Eu peço apenas que vocês desenvolvam essas atividades de maneira bem tranquila, se dedicando, tá bom? O estudo dirigido, como eu já disse, é do capítulo 4, Espaço Rural Brasileiro, na nossa apostila 2. Para início da nossa aula, alguns de vocês tiveram alguma dúvida específica em relação a alguma questão? Eu quero começar primeiro ouvindo vocês. Se algum aluno que está participando aqui, algum dos 50 alunos participantes, se vocês tiveram alguma dúvida específica em alguma questão, alguma dificuldade, vocês podem me perguntar agora.
mesmo que eu vou repassar todos os exercícios, eu gostaria de saber, né, se alguém teve alguma dúvida. São 5 questões, algumas divididas, algumas questões discursivas subdivididas. Eu tive cuidado de colocar questões discursivas, tá? Porque eu preciso dessa interpretação de vocês quanto ao conteúdo. Sté falou que deu para entender direitinho, né? As que tirei durante a resolução do estudo dirigido, Yarley, beleza, Yarley, sem problemas. Eu tive cuidado, pessoal, de fazer os exercícios conforme o conteúdo que nós abordamos na apostila, né? Para que vocês tenham um suporte, uma ferramenta de consulta bem tranquila em relação ao material. Aí estava tudo na apostila. Ok, Esther. Atividades interpretativas são importantes, né? O além da apostila é importante, mas nesse momento eu vejo uma importância muito grande de vocês terem uma atividade, né, um suporte de interpretação que é a apostila e conseguir responder. É óbvio, pessoal, que vocês não precisam responder com uma cópia fiel do texto da apostila. Vocês podem trabalhar em cima das respostas com base na interpretação de vocês, tá, galera? Não tem problema. É até tão interessante quanto acertar uma questão copiada da apostila. É legal, é interessante, você não tem trabalho de corrigir. Mas se você também quiser responder com base na interpretação, né, com base na sua resposta interpretativa, né, de acordo com o que você estudou na apostila e com o que o professor explicou, não tem problema. Letícia diz, não, eu acho, mas agora eu também não lembro. Bom, qualquer coisa, Letícia, pode perguntar, não tem problema nenhum. Então, pessoal, a primeira questão, né, eu coloquei uma questão bem geral em relação ao espaço rural, né? Sobre o espaço rural, responda, né? Quem tiver com o estudo dirigido aí, por favor, abra o estudo dirigido que vocês responderam, abra o arquivo do professor. Quem não tiver com o arquivo, pode abrir, né? Eu vou até tentar compartilhar aqui na minha tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Estou no tablet, mas faço pelo meu computador. Não, sem problema. Sem problema. Joaquim, você quer perguntar alguma coisa, Joaquim? Bom, tá meio travado aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa tela. Tem problema não, Ana. Joaquim, se só tiver essa opção, pode fazer. Mas aí tenta anexar naquele tópico das atividades, tá, Joaquim? Lá do positivo on, entendeu? Se você tiver que fazer dessa maneira que você disse, não tem problema. Mas tenta anexar naquele tópico da atividade para chegar para mim, tá bom? Beleza, Joaquim, do 7º A? Você tinha tirado uma dúvida aqui comigo. Ok? Bom, vamos lá. Primeira questão, pessoal. Quem tiver com o arquivo, por favor, abra o arquivo e acompanhe com a gente. Sobre o espaço rural, responda. Qual a definição de espaço rural? Beleza, Alberto? Tá tudo certo. Tá? Sua mãe tinha até mandado mensagem para mim. Sobre o espaço rural, responda. Qual a definição de espaço rural? Então, pessoal, definição de espaço rural vocês encontram no início da nossa apostila, do capítulo 4, né, da apostila 2, lá na página 3. Né? Qual a definição do espaço rural? Bom, Esther já colocou aqui uma resposta. Espaço rural pode ser definido como um espaço onde há menor concentração populacional e as principais atividades econômicas estão ligadas ao setor primário da economia. Muito bem, Esther. Muito bem, Yarley. Também acertou. Né? Muito bem, Letícia. Yarley, só uma sugestão. Você falou sobre menor concentração populacional. Se você quiser, Yarley, pode fazer uma referência em relação às atividades econômicas também, né? Afirmando que as atividades econômicas estão ligadas mais ao setor primário da economia. Que atividades são essas ligadas ao setor primário da economia?
quais são essas atividades primárias? Atividades que fazem referência à produção de matérias-primas, né? Extrativismo, pecuária e agricultura. Né? São as três principais atividades econômicas ligadas a esse espaço, que já responde à questão número 1, né? Letra B, tá, pessoal? Página 3, Camila. Na página 3 da apostila. Bom? Professor, aqui é o Daniel. É porque outro computador... Sem problema, Daniel. Entrou com o login do Enzo, mas está tudo certo. Letra B, Esther, entre as principais atividades econômicas ligadas a esse espaço são extrativismo, pecuária e agricultura. Exatamente. Então, pessoal, essa questão número 1, ela faz referência a uma caracterização geral do espaço rural, que vocês já perceberam que é diferente do espaço urbano, que nós já começamos a estudar espaço urbano no capítulo 5. Né? Espaço urbano é um espaço muito mais adensado, com maior adensamento populacional, com maior concentração populacional, né? Com atividades econômicas não tão ligadas ao setor primário, mas sim aos setores secundário e terciário, que é indústria, comércio e serviço. Isso no espaço urbano. Então, a partir do momento que nós já iniciamos o capítulo 5 da apostila, né, e eu voltei no capítulo 4 com esse estudo dirigido, creio que já ficou muito mais fácil para vocês diferenciarem espaço rural de espaço urbano. Né? A população no espaço urbano é muito maior do que a do espaço rural. Né? As atividades econômicas no espaço urbano são muito mais complexas, são muito mais diversificadas que no espaço rural, né, que possuem basicamente atividades ligadas ao setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Então, comparar os dois ambientes, né, comparar as duas realidades é muito importante. E fica muito mais fácil a partir do momento que nós já iniciamos os nossos estudos, né, sobre o espaço urbano no Brasil. Alguma dúvida em relação à questão 1, galera? Me deem um ok no chat ou não, se vocês tiverem alguma dúvida. Nenhuma dúvida? Alberto, Yarley? Manuela também falou que não, Camila falou que não. Vamos para a questão número 2. Pessoal, a questão número 2, galera, é uma questão muito importante, muito interessante, que trata sobre as commodities. E essas commodities foram tratadas lá na página 11, quando o professor Rubens falou de agricultura. Tá bom? Nós falamos de extrativismo, já na página 4, né, dos tipos de extrativismo, da pecuária, e depois, quando eu falei de agricultura, né, antes de entrar especificamente nas características da agricultura brasileira, eu falei de commodities. Tá? O que são as commodities brasileiras? Qual a importância da exportação delas para a economia do Brasil? Né? A Esther já respondeu, né, corretamente, a Letícia também. Né? Commodities brasileiras compreendem os produtos que funcionam como matérias-primas do mercado mundial. Exatamente, Esther. Matérias-primas para exportação. São as principais matérias-primas, né, agrícolas, pecuárias ou extrativistas, que o Brasil exporta, né, vende a outros países. Né, são utilizados para a produção de outras mercadorias. São importantes que movimentam o comércio, gerando lucros e empregos para o país. Exatamente, Esther. Letícia, commodities são produtos agrícolas, vegetais ou minerais que servem de matérias-primas do mercado mundial, pois são utilizados para a produção de outras mercadorias. As exportações de commodities sempre impulsionam a economia brasileira, expandindo a arrecadação de impostos dos governos federais, estaduais e municipais, servindo como principal ligação com os mercados globais. Muito bem, Letícia. É isso aí. O Yara respondeu: produtos que servem de matéria-prima para o mercado mundial, pois são usados para a produção de outras mercadorias. Muito bem, Yarley. Né, Alberto, a mesma coisa. Exatamente, galera. Commodities são matérias-primas de exportação, tá? Que o Brasil exporta para outros países. Exemplos de commodities: as agrícolas, soja, né, cana-de-açúcar, certo? Etanol. São vários e vários os tipos de commodities: café, milho. As commodities pecuárias, galera: carne bovina, carne de frango, né, que o Brasil exporta,
e as commodities minerais, minério de ferro. Existem até mesmo, galera, as commodities semi-industrializadas, tá? Eu cheguei a falar sobre isso com vocês, né? Que elas não são totalmente transformadas em mercadorias finalizadas, elas são semi-industrializadas. O aço é uma commodity. O Brasil vende tanto a commodity minério de ferro, né, em estado bruto, quanto a commodity do aço, que é um minério de ferro transformado em aço, em grandes bobinas de aço, né, que são também utilizadas por outras indústrias. Tá, pessoal? Bernardo, Ana Vitória, commodities são produtos que servem de matéria-prima em forma bruta ou pré-industrializados. Exatamente, Ana Vitória. Se você quiser complementar, pode colocar produtos agrícolas, pecuários e minerais. Né? Pode citar os três, né? Porque as commodities fazem referência às três principais atividades do espaço rural: agricultura, pecuária e extrativismo. Então você pode colocar, né? Commodities, pecuários, agrícolas e minerais, né? De extrativismo mineral. Tá bom, Ana Vitória? Bernardo. Beleza, Bernardo. Eu vou conferir ainda, tá bom? Boi gordo, Letícia. Sim, carne bovina para exportação também é uma commodity. Importância delas para a economia do país, com a exportação dessas commodities, né, o Brasil ele arrecada dinheiro, né, finanças, né, com a venda, com a exportação de commodities, né, o Brasil arrecada com esse lucro na venda das commodities, favorecendo a nossa balança comercial, que tem dificuldade em fechar no saldo positivo, porque o Brasil vende commodity, que é matéria-prima barata, e importa e compra, né, tecnologia que é muito caro. Então o Brasil, para compensar o que ele gasta comprando tecnologia, pessoal, ele tem que vender muita commodity em grande volume, porque o valor agregado dessas commodities é pequeno. Essas matérias-primas, elas são vendidas bem mais barato do que as tecnologias que nós compramos. Eu lembro que eu tinha comentado isso com vocês. E o Yarley fez um comentário importante aqui no chat. Ó. O que vem atrapalhando as commodities são os subsídios. Exatamente, Yarley. O que vem atrapalhando a exportação de matéria-prima são os subsídios. O que são os subsídios? Né? Os incentivos que os países dão aos seus próprios produtores. E isso atrapalha as indústrias estrangeiras de comprarem nossa matéria-prima. Né? Por quê? Porque os produtores dos países que compram a matéria-prima brasileira recebem subsídios, incentivos dos seus governos e dificulta a entrada dessa matéria-prima brasileira nos mercados internacionais. Os subsídios atrapalham. É interessante vocês saberem disso, está na página 11, o Yarley lembrou muito bem. Questão 3, pessoal. Questão importantíssima, galera. Opa, peraí que chegou aqui, Daniel. Ah, tá. Questão para que eles não comprem de outros países. Exatamente, Letícia. É isso aí. O Daniel respondeu a 3 letra A sobre estrutura fundiária brasileira. Responda. Por que podemos afirmar que existe uma desigualdade na distribuição de terras no Brasil? Essas terras e esses documentos foram passados de família a família, isso fez com que houvesse uma concentração de terras, muitas vezes sem uso devido ao fato da maior parte das pessoas terem esgotado os recursos da terra. Sendo assim, cada vez mais problemas foram ocorrendo, gerando uma concentração e necessidade de luta pela terra. Exatamente, Daniel. A Esther, deixa eu ver a resposta da Esther. Deixa eu abaixar aqui. Ao longo da história, os fazendeiros mais ricos iam se apropriando das terras dos pequenos proprietários através da compra por preços inferiores ao verdadeiro valor da terra. E ainda através da guilagem, que garantia posse de terras por documentos forjados com o pagamento de propinas aos cartórios. Exatamente, galera. Né? Letícia, pois grandes propriedades rurais se concentram historicamente nas mãos de um número relativamente pequeno de donos. O padrão de organização e distribuição das propriedades rurais no território, levando em conta principalmente o tamanho delas, corresponde à estrutura fundiária do país. Né? Alberto, ao longo da história, os fazendeiros mais ricos iam se apropriando das terras dos pequenos proprietários, através da compra por preços inferiores e grilagem de terras. Exatamente. Né? E, galera, antes mesmo da grilagem de terras no Brasil, a grilagem de terras no Brasil contribuiu muito para a concentração de muita terra nas mãos dos poucos e poderosos proprietários, lá no século XIX. Mas vamos lembrar que antes mesmo do século XIX, lá no Brasil colônia, a terra já estava concentrada nas mãos de poucos. É só nós lembrarmos o que foram as capitanias hereditárias.
que foram as capitanias hereditárias, a doação de terras pela coroa portuguesa aos donatários, que eram pessoas influentes junto ao reino de Portugal. O Brasil, né, o litoral brasileiro, naquela divisão de capitanias hereditárias, já foi uma divisão que privilegiou pessoas que eram importantes na coroa portuguesa e que ganharam essas terras. Os donatários não compraram, eles ganharam. Então foi ganhado. E as terras, obviamente, né, eram de pertencimento dos povos nativos que aqui viviam. Eles perderam suas terras, os indígenas perderam suas terras para os donatários. Né? Não vamos poupar, né, palavras para entender o que aconteceu com o território brasileiro. O que aconteceu, Yarley? Abre o microfone e fala pra gente, Yarley. Fica melhor, por favor. Fica até melhor no chat. Então, professor, foi atual, né? Fiquei sabendo que lá que o meu avô é da Bahia, o homem chegou falando que era proprietário da terra. Quem? O banco? Não, ele é lá da Bahia, né? Sim. Aí ele é dessa área da agricultura, da pecuária. Uhum. E uma pessoa chegou falando que era proprietário da terra com documento falsificado. E eu até falei com a minha mãe, né, que depois que ela relatou isso pra mim, eu falei que pode ter sido a grilagem. Que ele colocou numa caixa, assim, certo? Já digeriu o papel ficou com uma cara de velho. Então até hoje tem a questão da grilagem. Ótimo, Yarley. Infelizmente, né, que pena que isso aconteceu. Às vezes, Yarley, esse documento nem foi colocado para parecer antigo. Às vezes, essa grilagem é feita até com documentos atuais, mas que essa pessoa que fez isso, ela pode muito bem argumentar que já era um documento, que foi conseguido, enfim. Infelizmente, né, isso aconteceu com seu avô, e infelizmente isso foi muito comum no Brasil desde o século XIX, né? Você relatou que isso aconteceu com seu avô no estado da Bahia, no Nordeste, em estados do Nordeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil. Isso foi muito comum. E eu vou te afirmar, Yarley, que isso ainda acontece até os dias de hoje, tá? Isso ainda acontece até os dias atuais. Tá? Você perguntou ao seu avô, Yarley, sobre isso? Ou você lembrou dessa história? Não, eu lembrei dessa história, porque eu conheci mais superficialmente, né? O que aconteceu foi isso. Que uma pessoa chegou falando que era proprietário da terra, né? Que já era há muito tempo, que isso era de família. Aí ele levou, né? Esse judicial ele ganhou, né? Realmente o documento era falso. Entendi. O documento dele era falso. E, Allen, isso é grilagem de terras. Né? Se ele se apossou das terras do seu avô mediante documentação falsa, mesmo assim ganhou na justiça, que infelizmente a gente sabe que isso acontece, esses erros, né, na justiça brasileira, sim, grilagem de terras. Né? E isso não é apenas conto, né, histórias. Né? Tá vendo, pessoal? Isso aconteceu até mesmo com a família de um próprio colega nosso aqui do 7º ano. E isso contribui para a concentração de terras. Mas só relembrando, a concentração de terras, pessoal, aconteceu antes mesmo do século XIX com a grilagem, tá? Isso vem acontecendo desde as capitanias hereditárias, né? Onde a terra era doada pela coroa portuguesa a pessoas influentes, né? Indígena não ganhava terra. Escravo não ganhava terra. Né? Acontecia alguns casos que o senhor de escravos, proprietário, até doava uma pequena porção, sim, mas isso é o mínimo do mínimo, né? A minoria. Em linha de base, o escravo não tinha acesso à terra, nem durante o período da escravidão, nem após a sua libertação. Rubens, mas veio a lei de terras de 1850 que proibia a doação de terras pelo governo. Né? Somente a terra poderia ser comprada. Mas quem em 1850 tinha condições de comprar terra? Né? Os povos indígenas que não eram. Né? Os escravos recém-libertos que não eram. Né? Os pequenos agricultores que não conseguiam. Já eram as pessoas que haviam enriquecido com terras doadas pela coroa portuguesa ao longo dos séculos, né? Aquelas famílias tradicionais, né? Aquela aristocracia. Ok, pessoal? Então, sobre a estrutura, por que podemos falar que existe uma desigualdade na distribuição de terras no Brasil? Né? Porque ainda hoje existem muitas terras pertencendo a poucos, principalmente mediante a grilagem e falsificação de documentos que agravou essa concentração de terras, como vocês falaram. Letra B, descreva a importância da agricultura familiar no mercado brasileiro. O Daniel já mandou.
A agricultura familiar é responsável por mais de 80% dos empregos gerados no campo, correto? O que evidencia sua importância ao gerar renda local, fixar o homem e fornecer alimentos básicos. Sim, a agricultura familiar é a que mais fornece alimentos para a nossa mesa. Alimentos in natura, né, que não passaram por industrialização, 80% deles chegam a partir da agricultura familiar, né, responsável pela grande produção de gêneros, especialmente os consumidos pelo mercado interno brasileiro, como a Esther está falando, né? Apesar de ocupar a menor área que gera mais empregos. Muito bem, Esther. Pois nesta agricultura se emprega o maior número de trabalhadores, tá, Letícia? Faça essa referência para mim. Se cultiva uma grande variedade. Exatamente, ó. Isso aí, Letícia, muito bem. Não só ajuda a economia, mas também os trabalhadores. Muito bem, Arlen. Pois os agricultores familiares não têm a produção de alimentos voltada à exportação. É isso aí, Ana. Voltada principalmente ao mercado interno, e é que gera mais emprego. Tá bom, Ana? Se quiser completar, faça essa referência, né? Que é a agricultura que mais gera emprego no Brasil. É a agricultura de base familiar. Ah, mas a agricultura comercial de exportação, né? A agricultura de exportação, a não familiar, gera muitas divisas para a economia brasileira nesse momento, inclusive de pandemia. Correto. Né? Mas nós teríamos um preço do alimento muito maior que chega às nossas mesas se não fosse a agricultura familiar fornecendo os alimentos. Né? A agricultura comercial ou não familiar é a que usa a maior parte das tecnologias. Muito bem, Arlen. Caracteriza a agricultura não familiar ou patronal? Alguém poderia responder para nós? Né? Caracterize a agricultura familiar, a agricultura não familiar ou patronal. Né? Esther, agricultura familiar volta à subsistência. Deixa eu ver. Daniel, ela é voltada à agricultura patronal, o conceito econômico e jurídico está no Brasil, se contrapõe à agricultura familiar. Beleza. Beleza, mas não esqueça de... Ô, Daniel, você falou sobre a agricultura patronal, que é um contraponto à agricultura familiar, mas não esqueça, Daniel, de focar mais na agricultura patronal, né, nas suas características de produção voltada à exportação, uso de tecnologia. Tá? A agricultura não familiar ou patronal especializada em produzir um tipo de cultivo em larga escala, que são as monoculturas, né, Esther? Uso de tecnologias sofisticadas, produção destinada à exportação. Muito bem, Esther. Cultivo especializado em um determinado produto, monocultura. Só para lembrar, tá? Um produto cultivado em grandes extensões de terra chamado de monocultura, voltado à exportação. Muito bem, Letícia. É isso aí, galera. Né? A agricultura patronal ou não familiar é aquela agricultura que produz em grande escala, né, devido à utilização de modernas tecnologias nas lavouras, gera emprego, né, chamado vínculo empregatício, né, trabalhadores que são empregados das fazendas, né, a mão de obra não é familiar, né, são de relação patronal, né, de patrões e empregados, e esse grande uso de tecnologia nas lavouras fazem a produção ou a produtividade aumentarem bastante na agricultura não familiar ou agricultura comercial. Né? E o principal destino desses produtos é o mercado externo. Né? A produção é destinada principalmente à exportação, como a Letícia e a Esther colocaram. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Questão número 4. Explique quando e como ocorreu a modernização agrícola brasileira. Daniel, durante a década de 50 ocorreu de forma mais intensa o processo de modernização, que envolveu um grande aparato tecnológico, né? Plantas modificadas, laboratórios, espécies agrícolas. Ok. Ocorreu após a Segunda Guerra Mundial. Muito bem, Yarley. Quando ocorreu, foi a partir da década de 50, principalmente na década de 60, a partir de um movimento chamado Revolução Verde, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Na apostila de vocês, lá na página 17, né, tem um subtítulo que fala sobre a modernização agrícola. Até a década de 60, a atividade rural é desenvolvida de forma mais simples. Né? Após a década de 60, né, ocorreu a modernização da agricultura brasileira com a chamada Revolução Verde. Aí vocês precisam explicar o que foi a Revolução Verde. Tá? Ocorreu durante a década de 50, na verdade foi a partir da década de 60, tá, pessoal?
Eu sei que vocês estão colocando a partir da década de 50, mas na apostila faz uma referência bem direta à Revolução Verde, tá, pessoal? Década de 60, né? Aqui, ó, a Letícia colocou aqui, ó, a modernização da cultura brasileira passou a ocorrer mais efetivamente com a chamada Revolução Verde após a Segunda Guerra Mundial, intensificando na década de 60. Tá? Exatamente, Letícia. Com uma série de maquinários, procedimentos e novas tecnologias no campo. Muito bem, galera. Então, ó, na página 17, né, vocês conseguem responder. Tá? O Davi também colocou aqui, né, o Yarley. Muito bem. Tá? Mais especificamente, pessoal, foi a partir da década de 60. Bom? Com a Revolução Verde, né? E vocês citam que foi a Revolução Verde. Então, tudo aqui na apostila, na página 17, ó, eu pedi sobre modernização agrícola. E tem um subtítulo, né, destacado lá na página 17 que fala sobre modernização agrícola, tá bom? O que é reforma agrária? A gente encerra o estudo dirigido com a questão número 5. A Esther colocou aqui, ó. Reforma agrária, um conjunto de medidas com o objetivo de redistribuir as terras, alterando a estrutura fundiária de um local, no intuito de promover a produtividade e a igualdade. É isso aí, Esther. Combater a concentração de terras, que é histórica no Brasil, né, que já ocorre há séculos. Né? Daniel, reforma agrária é reorganização da estrutura fundiária, com o objetivo de promover e proporcionar a redistribuição de propriedades rurais, efetuar, né, a distribuição de terras para a realização de sua função social. Muito bem, Daniel. Davi, né, ela pode ser desapropriada pelo governo mediante indenização. É um conjunto de medidas que visa redistribuir as terras, né, alterando a estrutura fundiária concentradora, né, que tanto é concentrada no Brasil. É isso aí, Davi. Gabriel da Rocha também acertou. Letícia também acertou. Então, galera, percebi que muitos de vocês conseguiram responder com louvor o nosso estudo dirigido. Isso é muito bom, né? É isso aí, Arlen. Promover a produtividade e a igualdade social. Pessoal, muito bom, gostei. Né? Vocês conseguiram sim responder o estudo dirigido. O que o professor Rubens vai fazer hoje, galera? Eu vou aceitar agora, né? Passado o prazo, vou aceitar todos os trabalhos que chegaram para mim. Beleza? Vou colocar em pauta. Se de algum aluno não chegou, né, depois eu posso postar no Positivo On, eu vou mandar uma mensagem, né, com a listagem de alguns alunos, né, que não conseguiram enviar o estudo dirigido, tá bom? Talvez se teve a dificuldade, eu posso estender um pouquinho o prazo, não tem problema. Beleza, Isabela? Acertou a questão também, tá, Isabela? O 7º B. Vi que chegou sua resposta aqui. Resposta correta, tá, Isabelita? Então, pessoal, eu vou fazer agora a contabilização dos estudos dirigidos que chegaram para mim. Tá? Se alguém tiver alguma dificuldade em enviar o que não conseguiu, eu mando uma mensagem no Positivo On, né, e vocês entrem em contato comigo por mensagem, tá? Pode mandar uma mensagem para mim no privado pelo Positivo On, que eu faço orientação aí. Né? Se vocês tiverem alguma dificuldade, procurem a tia Fernanda da informática, tá? Porque ela pode ajudar vocês na anexação do documento para a devolutiva, tá? A tia Fernanda, semana passada, ela tinha comentado no chat que se algum aluno tiver dificuldade, entre em contato com ela pelo Positivo On, tá bom? Que ela ajuda, muitas vezes vocês podem ter dificuldade de anexar o estudo dividido, né? Que ele precisa dessa devolutiva. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Tá? Podem ficar tranquilos, né? Que mesmo que não apareceu a mensagem que chegou, né, eu vou aceitar tudo hoje, né, que hoje é o meu dia de trabalho no Castro Alves, vou fazer toda a aceitação, aí vocês vão depois entrar, vocês vão ver que o trabalho foi aceito, que o trabalho foi recebido, tá bom? Quem enviou, depois só aguardar até o final do dia de hoje, que vai aparecer, né, hoje, no mais tardar amanhã, né, que são muitos trabalhos, vai aparecer a mensagem de aceitação para vocês. Se alguém ainda não conseguiu mandar, mande uma mensagem privada para mim mesmo no Positivo On, que eu tento orientar vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida em como anexar o trabalho na atividade lá do Positivo On, também entre em contato com a tia Fernanda, que creio que ela pode ajudar vocês também. Tá bom? Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela participação. Muitos alunos participando hoje da nossa correção comentada do estudo dirigido, que já é uma atividade que fica registrada aqui para nós como atividade cumprida mais uma vez por vocês. Beleza, pessoal? Um beijo no coração.
Fiquem com Deus. Também estou com muita saudade, Esther, Camilinha, Sétimo B, todo mundo. Vamos com muita fé, com muito cuidado, vamos continuar nos precavendo, tá bom? E aguardo vocês até a próxima live semana que vem. Semana que vem nós voltamos com a apostila, tá, pessoal? Espaço Urbano no Brasil. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.